Olá, seja muito bem-vindo a Mundo Music 103.9 FM e este é o Mundo Eleições. E antes de começarmos o programa, não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9, no Instagram, @Mundo Music 103.9, nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9. Estamos também no Facebook, não deixe de conferir. E o programa de hoje vai falar sobre as regras das eleições 2024, a legislação que está em vigor, que vai decidir quem vai ser os novos representantes da população a partir de outubro. E o nosso convidado é Mário Augusto da Silveira Neto, ele que foi vereador, ex-presidente da Câmara do município de Alfenas e também é especialista em direito público. Mário Augusto, muito obrigado por ter aceito nosso convite e estar participando do Mundo Eleições. Eu que agradeço, Américo. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. E muito lisonjeado pelo convite poder participar novamente aqui com você. Mário, todo ano tem uma modificação na questão da legislação eleitoral. E a cabeça do eleitor, das pessoas ficam tudo falando quem ganha, quem não ganha, por que ganha, como é que isso acontece? Muitas vezes tem muitas frustrações. Para a gente poder tentar explicar para o pessoal, eu gostaria de saber de você, quais foram as principais alterações na legislação para as eleições de 2024? Muito bem, Américo. As mudanças, elas atingiram mais as eleições para o poder legislativo. O executivo não. Continua, no caso de Alfenas, que não tem 200 mil eleitores, aquele que tiver mais votos vai levar a eleição. Por isso que se chama majoritária. Sim. Maior número de votos ganha a eleição. Já para a Câmara Municipal, os representantes realmente do povo, aí sim teve muita mudança. A gente pode começar apontando, por exemplo, a presença das federações, o número de candidatos, as exigências de cotas, e aí, à medida que a gente for conversando Sim. aqui, eu vou te explicando. Vamos começar a falar da questão da federação. O que isso implica, porque federação é a nível nacional, o que isso implica na questão municipal? Muito bem, então nós vamos aqui primeiro esclarecer a figura da federação. Federação nada mais é que um instituto político, na qual, pelo menos na teoria, partidos com afinidades semelhantes ou idênticas ou com propósitos estatutários, objetivos, se unem e formam como se fosse um partido. Pode ter uma denominação própria, inclusive. Aí reúnem-se os partidos, lavra-se uma ata obrigatória, registra no cartório, tira-se um CNPJ e passa a ter, então, uma federação que, participando das eleições e tendo candidatos eleitos, eles se comprometem, durante aquele mandato, a votar de forma uniforme, ou seja, com o mesmo pensamento, com o mesmo idealismo. Isso é uma federação. Certo. E de que forma isso implica na questão local? Porque são vários partidos da mesma linha ideológica, né? As federações municipais devem acompanhar a mesma linha de raciocínio e a mesma linha de união de partidos a nível federal. Aqui em Alfenas, esse ano, nós vamos ter federações participando das eleições, né? Uma federação, que, se não me engano, PL e mais alguns partidos, e o PT, uma outra federação. Então, respeita-se o que foi decidido a nível federal. E as regras, daí, como ele é considerado um partido político, ele respeita as regras eleitorais como se fora mesmo um partido político, com número de candidatos, com cotas, etc. e tal. Então, o número de candidatos vai ser de acordo com o que está na federação. Isso é uma mudança para esse ano, né? Até na eleição passada, poderiam se lançar 50% a mais do número de cadeiras nos legislativos. Trazendo para Alfenas tem 12 cadeiras, poderia lançar 18. Então, na eleição passada, cada partido lançou 18 candidatos. Desta vez, não. A regra nova vem e fala: cada partido poderá lançar o número de vagas nas câmaras municipais
acrescido de 1. Então, 13. a eleição passada era 18, nesta é 13. Então, como para se eleger precisa atingir o quociente eleitoral, o que é o quociente eleitoral? O quociente eleitoral são os votos válidos dividido pelo número de cadeiras. O que são votos válidos? São os chamados votos de legenda, que, na minha opinião, deveria acabar. Isso aí só serve para atrapalhar. Complicado. Mais os votos nominais dividido por 12. Nossa. Então, o quociente eleitoral é a busca do maior número de votos possível. E aí eu te pergunto, qual que é mais fácil atingir o quociente eleitoral? Com 18 candidatos ou com 13? Claro que é com 18. Não é isso? Se Sim. cada candidato tiver 100 votos, com 18 dá 1.800. Mas com 13, se cada candidato tiver 100 votos, dá 1.300. Olha aí o perigo. Então, dificultou um pouco. E tem mais algumas regras ainda. E a questão das cotas, como é que ficou? Cada partido tem que reservar, ou federação, né? Cada partido federação, tem que reservar 30% para ambos os sexos. O povo acha que é 30% para mulher. Não. Se tiver um partido só de homem, 30% de mulher. Mas a recíproca é verdadeira. Se tiver só mulher, tem que ter 30% de homem. Você entendeu? E Sim. Isso vale para a federação. Olha que interessante. Vamos supor que 2 partidos resolvam, PSOL e PT. Vamos fazer uma federação. 13 candidatos. O PSOL entra com 6 candidatos e o PT com 7. Vamos às cotas. 30% de 6, 1,8, arredonda para 2. Então, eles têm que lançar 4 homens, 2 mulheres. Vamos para o PT, que lançou 7. 3 vezes 7, 21, arredonda para 3. Então, o que acontece? Ele vai ter que lançar 4 homens e 3 mulheres. E se não fizer assim, o cartório eleitoral, ele calcula o percentual de cota baseado no número de registro, no número de candidatos levados a registro. Tá? Então, vamos supor aqui que não tem mulher nenhuma. O partido não conseguiu. De 13, ele tinha que lançar 4 mulheres. Não tem. Nós vamos lançar então só 9. Aí leva lá para o Mauro registrar. Aí o Mauro fala, vocês só tem 9 homens, então 30% de 9 dá 2,7, que arredonda para 3, você tem que tirar 3 homens. E aí fica com 6. 6 candidatos. Deu para entender? Sim. Então é esse que é o problema das cotas. Então a cota é válida tanto para os partidos como para as federações. Se não tem um número, não tem um número, diminui. Tem que respeitar. E tem mais uma novidade. Tem que ter pelo menos um branco e um negro. Tá? Ou vice-versa. Tem que ter. Essa é uma nova resolução. Então, essas são algumas das novidades. Então, isso pode ser que traga muita frustração. Traz porque, no caso de uma federação, por exemplo, é um tiro no pé. Porque a coisa mais difícil do mundo é arrumar mulheres que queiram enfrentar a política. Isso não sou eu que estou falando. Se você for olhar uma estatística das eleições passadas, você vai ver que, infelizmente, as mulheres não conseguem voto. Tá? Raras exceções acontecem, né? Sim. A maioria com pouco voto. Então, no caso desse que eu falei da federação, vai ter, nesse caso aí, 6 mulheres. Como é que vai achar? A mulherada não quer enfrentar, entendeu? E agora, antigamente, para se eleger o vereador, bastava atingir o quociente eleitoral. Né? Agora não. Então vamos lá, só para você entender como é que a coisa funciona. De novo, o quociente eleitoral é o voto válido dividido por 12, no caso nosso, que é o número de cadeiras. O que é o voto válido? Voto nominal, aquele que você vota no candidato, no nome do candidato. E o voto de legenda, que é aquele que você vota no número do partido. 12 no PDT, 13 no PT. E esse voto, ele tem uma certa influência do candidato. Tá? Você pode notar, fazendo uma análise dos resultados anteriores,
de que os partidos que tiveram candidatos a prefeito foram os que tiveram maior número de votos de legenda. Por quê? Até hoje, ainda tem gente lá de antigamente que votava na cédula de papel, na qual o primeiro voto era do prefeito. E depois que escrevia o nome do vereador. Veio a urna eletrônica e o povo ainda tem até hoje essa mania de ir lá e votar 13 PT no primeira eleição, porque o primeiro voto, nós vamos ter eleições. Sim. Legislativas e majoritárias, nessa ordem. Quando você vai lá e digita 13, pensando que está votando no candidato PT, não vai aparecer a fotografia do prefeito. E você está dando voto para a legenda, ou seja, esse voto vai somar aos votos nominais para se atingir o quociente eleitoral. E o pior, na hora que chegar no voto do prefeito, que digitar 13, ele anula o voto. Que complicação. Primeiro ele vai votar no legislativo, depois no executivo. Uhum. A sequência é o contrário. Está diminuindo. Por exemplo, na eleição passada, o PT, que tinha candidato, teve 1.500 votos de legenda. Você pega um partido, por exemplo, um PRB que tinha, teve 30. Olha a discrepância. Tem uma observação que eu faço também. O PP, depois de todos os partidos que têm candidato a prefeito, é o partido que mais tem voto de legenda. Por quê? Porque é 11. Ah, mais fácil. Mais fácil, gente, 11. Tem o PL que é 22. Isso, então, exato, fica mais fácil. Então, há uma discrepância muito grande. Então, há essa influência. E esse eleitor mais velho, hoje já não vota, já faleceu, vem diminuindo. Inclusive, eu acredito que nessa eleição o partido que mais vai ter voto de legenda vai ser o PT de novo, mas não passa de 1.000. Vai reduzindo cada vez mais. Então, acontece esse fenômeno. Antigamente, para se eleger vereador, bastava atingir o coeficiente eleitoral, né? 36 mil votos apurados, dividido por 12, deu 3 mil. Quem atingiu 3 mil, participa do preenchimento das cadeiras. Quem não atingiu, até logo, um abraço. Desta vez agora não. Dessa vez agora, a primeira regra é quem atingir o coeficiente eleitoral terá um candidato ocupando a vaga na Câmara, desde que ele tenha 10% dos votos. Então, se o vereador tiver 10% do coeficiente. Se o coeficiente for, igual eu te falei, 3 mil, um exemplo aleatório, o partido dele conseguiu 3 mil, o partido dele teve 4.500 votos. O coeficiente foi 3. Um já está garantido. Desde que ele tenha mais de 300. 10% desse coeficiente. Mais de 450 votos. Isso. Ele tem que ter mais de 300 votos. Né? O exemplo aqui é de 3 mil. Depois vem uma nova regra, inócua para mim, que não serviu de nada. Faz-se a eleição desses partidos que conseguiram o coeficiente eleitoral, mas a Câmara não preenche. Vai entrar 4 ou 5, mais ou menos. A gente eu chamo vulgarmente, a primeira peneirada, sabe? Na primeira peneirada entrou 4. A Câmara é 12, ainda falta 8. Como é que nós vamos preencher as sobras? Aí vem a regra nova. Aquele partido que fez 80% do coeficiente, no caso nosso aqui de 3 mil, 2.400, leva um vereador, um eleito, desde que ele tenha 20%. Vai acontecer que é Alfenas? Acho que sim. Se acontecer. Continuamos não preenchendo as cadeiras. Demos exemplo, preencheu 4, mais 5, falta 7. Quem que participa? Aí não tem barreira, não tem mais nada. Quem tiver mais participa todos os partidos e será eleito o mais votado daquele partido que tem mais voto. Essa é a novidade da regra. Vai vindo. Vai vindo. Quem tiver mais voto está dentro. Aí não tem 20%, 10%, não tem nada. Esse é o procedimento. Aí depende do voto pessoal e do partido. Não, para eleger voto pessoal, mas o partido ele leva o voto de legenda para o cálculo do coeficiente.
Mas o voto é pessoal. Sim. Mas... Por isso é que não deve ter voto de legenda. O voto é pessoal, votar Sim. no partido, isso não existe. Tem que acabar com isso. Já acabaram as coligações. Foi um avanço na democracia, né? Coligação é uma coisa de doido. Já acabaram. Agora precisa acabar com o voto de legenda, vai ficar bom. Que aí a pessoa vai escolher o candidato e vota no candidato sem problema. Exatamente. Aqui você estima em Alfenas, para prefeito, o coeficiente do que possa ter na eleição geral vai ficar na faixa de 3.000 votos? Não, Alfenas vai ficar na faixa de 3.800, mais ou menos. 3.800. 3.800. Tá? Você vai pegar todos os votos. Como é que calcula? Todos os votos válidos. Todos. Você pega todos os votos de legenda, enganados ou não, e pega todos os votos de vereador de todos os partidos e divide por 12. Vai dar 3.800. 3.800 votos. Quem na primeira peneirada fizer mais que 3.800 ou 3.800 ou mais, já leva o primeiro, tá? Se ele fizer o dobro, 3.800 vezes 2 dá 7.600. Ele leva 2 de cara. E eu acredito, pode acontecer de um único partido, talvez o PT, conseguir levar 2. Mas esses 2 têm que ser os mais votados. Os mais votados, desde que eles tenham 380 votos. Acima de 380. Essa é a regra. Vai ser bem complicado, né? Porque da outras eleições a gente viu candidatos aí com mais de 900, mais de 1.000 votos e não entraram. Porque não atingiu o coeficiente eleitoral. O partido não teve. Já aconteceu isso aqui muito. A Idalina, que aliás é boa candidata, vai participar agora, excelente candidata, muito popular, ela já sofreu isso daí. O Carlinho Vardemar já sofreu isso aí, participou, teve uma pancada de votos, mas o partido dele não conseguiu o número de votos. Em resumo, a eleição no Legislativo para Alfenas, ela, na verdade, isso não é para desestimular ninguém, mas, na verdade, o dobro do número de vagas, 24, que realmente tem chance. Então, num universo aí de 200 candidatos, 20 e poucos, 24 é os que realmente tem a chance de ser eleito. A grande maioria, e de novo, né, o Mário está falando, não, você pode ir lá no TRE, aliás, é bom, vai aqui você chega lá em eleições passadas, lá você tem tudo. Você tem o coeficiente eleitoral, você tem o número de votos dos vereadores, do prefeito e tudo mais. Você faz uma pesquisa, né? Tem voto feminino, voto masculino, tem tudo. Aí eles falam site, sempre para mim assim, como é que você acerta? Eu falo, gente, eu não acerto, não. Eu vou lá, pego a estatística, coloco um crescimento mais ou menos aí de 6% a 8% do eleitorado e refaço os cálculos. É desse jeito, não é tanto conhecimento assim não, né? Vem se adaptando. Exatamente. E como que você vê hoje a questão das eleições no país, né? Tanto local como nacional? Essas mudanças que tem a cada pleito é benéfico? Olha, essas mudanças já estão, no meu caso, estão melhorando. A legislação eleitoral nossa, por exemplo, o fim da coligação foi um avanço extraordinário, né? Muito bom, que a coligação permitia que um vereador único no seu partido pudesse eleger na frente de todos os outros, porque ele teve mais votos. O povo está mais consciente para votar, está mais exigente. A preocupação é só com o desgosto da população, Sim, que pode se abster. Mas a eleição municipal tem uma característica especial. Ela é diferente de todas as outras eleições, né? Muito comum você ver um candidato a deputado por Alfenas ter 10, 15 mil votos, candidatar a vereador e perder. Porque a eleição ela é muito doméstica, né? Ela é muito doméstica. O sujeito tem que conhecer o seu eleitor, tem que ir atrás para pedir. Então é muito disputada. Eu, particularmente, gosto mais de eleição. Acho um processo bacana, o dia de votar, apuração. Eu adoro a eleição, é muito bom. E o voto de vereador é mais pessoal ainda, né? Personalíssimo. Eu falo que às vezes passa a ter um constrangimento, né? Que você tem que ir na casa do eleitor. E tem um detalhe, hein? Hoje, 70% do eleitorado já escolheu o seu vereador antes de começar a campanha, que é no dia 15. Já se comprometeu. E o vereador tem essa característica.
O eleitor se compromete e vota mesmo. Ele já fala que já vai... fala que é candidato, fica só para levar o número. Porque ele não pode fazer o santinho, né? Sim. A campanha é muito curta. 45 dias é outra novidade, que Sim. antigamente era 90 dias, né? 45 já se utilizou na eleição passada. Muito pouco tempo. Você não consegue. A cidade é muito grande, você não consegue. Então, o eleitor já está comprometido. O sujeito já passou na... vou voltar aqui só para te dar o santinho. Mas se você quiser, já tem que ter meu número. Porque no Brasil acontece isso, né? Você só pode divulgar o teu número faltando 45 dias. Já está cheio de carro, né? Todo mundo já sabe o número, já escolheu o número. Tem até carro já com tem uns que imprimem, tem uns que imprimem na impressora, nessa impressora comum, o número e fala, pititinho assim, fala, esse é meu número, viu? Já guarda na carteira. Já está fazendo campanha há muito tempo. Ai, gente, o povo não perde tempo. É verdade, é desse jeito. Então a gente já pode dizer assim, depois dos bastidores, que depois que a gente terminar, você fazer uma lista de quem possivelmente possa ganhar. Tranquilamente. Por exemplo, a eleição antecipada, decidiu o TSE, que tem que ter o pedido explícito, aberto de voto. Por exemplo, o candidato a prefeito fala, sou candidato, vote em mim, meu número é 22. Antes da eleição, é crime pecuniário. Isso não vai impedir ele de ser candidato, não. Só multa. Sim. Às vezes pesada, às vezes não, né? Mas então tem que ter esse cuidado. Mas já está todo mundo comprometido. Todo mundo animado. Porque Sim. Uma das características das eleições para vereadores é que o pessoal acha que todos vão ganhar. Se a Câmara todo mundo está animadíssimo. 200 cadeiras, estava todo mundo animadíssimo. Né? Mas é um processo bacana. Você acha que a dinâmica hoje é diferente um pouco, né? De antigamente, há 10, 20 anos atrás. Principalmente com a questão das redes sociais, né? Que impacta. Demais. Como que você vê essa questão do candidato trabalhar as redes sociais para buscar eleitor? Eu acho espetacular e quem não fizer isso hoje está fora do tempo. Entendeu? Hoje é na internet. Antigamente você tinha que gravar um programinha de televisão, todo mundo ficava nervoso, decorava o texto, aquelas coisas tudo, para passar na televisão. Hoje o pessoal não assiste nem televisão lá, ainda mais programa eleitoral. Então, hoje a criatividade, o acesso à internet é fundamental. Hoje tem muita gente que vai ganhar bastante dinheiro nessa época justamente para dar essa assessoria para os candidatos. Tem que ter. Quem não fizer, está contra a mão. O candidato que souber trabalhar, ele pode ter uma boa parcela de eleitor nisso aí. A questão do jovem, você acha que o jovem ele participa realmente das eleições? Ele se interessa? Ele está se interessando mais. Ele tem gostado mais um pouco, participado. Ele está tirando o título, que no Brasil pode tirar os 16 anos, né? E para as eleições legislativas, é muito comum o candidato, assim, com 2, 3 anos, antes das eleições, olha só para você ver, de acompanhar aquele menino até o cartório eleitoral, como se isso precisasse, né? Mas ele leva lá, tira o título do menino, já falando, olha, esse menino aqui, que eu vou tirar o título dele, que o primeiro voto dele vai ser meu. Ou então, ele tem o filho de um amigo, que há 2 anos antes da eleição, ele tem 14 anos, ele já anotou lá. Tem 14 hoje, mas 16 na eleição. Já está de olho. Já está de olho no eleitorado. Está então, colheita já lá tá na frente. Tá lá na frente. Então funciona assim, mas a participação do jovem está muito mais efetiva, né? Você chegou a citar a questão do Paraguai, do modo que eles fazem a eleição, urna eletrônica, auditável. Apesar de tudo que a gente tem no Brasil, você acha que as nossas eleições, elas atendem aos requisitos e é o que a gente pode estar seguindo daqui para frente? Eu acho o seguinte, que no mundo tecnológico e avançado como a gente tem agora, por exemplo, você vê na eleição da Venezuela, foi fraudado, mas lá o voto é auditável. Eu acho que, se for para melhorar, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu citei o Paraguai, que no Paraguai, se for olhar, tem deixado a gente para trás em termos democráticos, né? O Paraguai tem uma urna eletrônica, que eu te falei, igualzinha a nossa. Você recebe um papel, como se fosse uma folha A4 dobrada, picotada. Você entra atrás da cabine igualzinho o nosso, vota,
coloca essa cédula branca para que a máquina puxe e imprima. Ele imprime colorido, com o nome e a fotografia do candidato. Vem com código de barras e um QR Code. Você conferiu, dobra, põe numa urna transparente. Para quê? No final da eleição, a presidente da sessão vai imprimir a fita da máquina e depois vai abrir aquela urna e com o leitor que é acoplado à própria urna, vai fazer a leitura em questão de minutos. E uma lista vai bater com a outra. Então, seria ótimo. Não estou falando que aqui tem fraude, mas Sim. se pode melhorar, né? Eu achava que devia ser mais ou menos desse jeito. Comprovadamente, porque... Comprovadamente, auditável. Auditável para quem? Para quem participa. Teve deputado que falou, nossa, só a quantidade de papel que vai gerar, isso aí vai danificar a natureza. É cada argumento, né? Sim. É comum a gente ver nas eleições, na frente das sessões, aquele Papel negócio que não acaba perigoso, mais. derruba os velhinhos. Sim. Entendeu? Ah, mas vai ficar muito caro. Esse argumento é insustentável. Um país que tem 5 bilhões de reais Para financiar. do dinheiro público para financiar a campanha política, não pode ter um argumento desse de falar que vamos gastar para a urna ficar melhor. Entendeu? Então, resumindo, meu palpite, minha opinião é o seguinte, se for para melhorar, para acabar com esse lenga-lenga, com esse bate-boca, resolve o problema, vamos fazer aqui, vamos copiar o Paraguai. Sim. Pronto. As grandes potências até hoje é na mão. Estados Unidos, França, tudo no votinho, no papel, hein? Vamos lembrar isso. Tudo papelzinho. E o ministro fala que a gente está querendo voltar à era antiga, contar voto no papel. E lá está até hoje. Na França até hoje. Até hoje. Nos Estados Unidos também. É isso aí. Ô, Mário, então, o que você diria, né, com esse tempo, tendo tudo que você tem de experiência, você diria para os candidatos que se propuseram aí a pedir voto e pensam no melhor para a nossa cidade e também o de outras cidades também, de outros lugares do Brasil que possam estar assistindo o programa. O que você diria para eles? Eu diria que, para quem não tem experiência, até para aqueles que têm, participar de um processo eleitoral é muito bacana. O processo em si, ele começou lá atrás, né? Tem prazo para tudo. Hoje, por exemplo, é o último dia para as convenções partidárias. Então, a cada eleição, o TSE divulga um calendário para você ir fazendo tudo. Então, participar desse processo eleitoral eu acho interessante, eu gosto demais do dia da eleição, né? E falo para os candidatos, principalmente os novatos, no caso da eleição para vereador, que se não trabalhar muito, não consegue ser vitorioso. Tem que correr atrás. Correr atrás e não ficar iludido, porque atrai, como diz o Paulinho Gasolina, que era vereador, a trairagem é muito grande. Sempre tem, né? Vereador falou, o Paulinho Gasolina, que aliás foi bom vereador. Sim. Né? Ele falava uma frase assim, quem traíra será trairado. As pérolas da política que sempre tem. Então, falando isso, vamos participar de um processo democrático, bacana demais, Sim. Né? E que as responsabilidades virão depois. Claro. Para aqueles vereadores novatos, não se preocupem desde já saber qual é a função, como é que faz isso, como é que faz aquilo, porque a Câmara Municipal tem uma equipe de servidores de primeiríssima qualidade, que conhece o processo legislativo. Por lá já passaram centenas de vereadores e eles estão lá prontos para ensinar, afinal de contas, ganham para isso. Então, quanto a essa questão, não se preocupe não. Porque será, se eu ganhar, o que eu vou fazer lá, meu Deus do céu? Não sei nem como é que faz. Não se preocupe, a Câmara tem seu corpo jurídico, corpo de funcionários, e vai ajudar. E fica aqui, eu desejo uma boa sorte para todos, os candidatos a prefeitos, os candidatos a vereadores, né? E vamos participar da eleição. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, amigo. Obrigado. E o Mundo Eleições de hoje fica por aqui. Mas não deixe de curtir e compartilhar nossas páginas nas redes sociais. No TikTok, Mundo Music 103.9.
no Instagram, Mundo Music 103.9, nosso canal no YouTube, Mundo Music FM 103.9. Estamos também no Facebook. Até o próximo Mundo Eleições.